Antes de 1492, as Américas pulsavam com vida. Milhões de pessoas, inúmeras nações. Não eram um só povo, mas muitos. Suas línguas eram uma sinfonia de diversidade. Seus costumes pintavam um rico mosaico por 2 vastos continentes. Do norte gelado ao sul ardente, civilizações nasceram e morreram. Conheciam os segredos das estrelas, os ritmos da terra. Eram os habitantes originais, com raízes profundamente entrelaçadas ao solo. Este era o seu mundo, completo e ancestral. Caminhavam em harmonia com a natureza. A terra não era mercadoria, era mãe, sagrada. Os rios eram suas veias, carregando vida. As montanhas eram suas protetoras, velando por eles. As florestas eram catedrais verdes. Os animais eram parentes, não súditos. Não buscavam possuir a terra, pertenciam a ela. Suas vidas estavam tecidas na grande teia da existência. Compreendiam a linguagem do vento, da chuva, do sol. Esse entendimento era sua ciência, sua religião, sua sobrevivência. Grandes civilizações floresceram. Os maias mapearam o cosmos. Os incas construíram estradas por montanhas impossíveis. Os astecas ergueram cidades sobre lagos. Mas, além desses impérios, inúmeros outros povos prosperavam. Construíram comunidades. Criaram arte que falava de suas almas. Desenvolveram complexos sistemas de governo, de agricultura, de medicina. Seu conhecimento era profundo, passado de geração em geração. Seu mundo pulsava com significado, com conexão. Eram astrônomos, artistas, agricultores, filósofos. Viviam seus ciclos, alheios à tempestade que se formava do outro lado do oceano. Canções enchiam o ar. Rituais honravam as mudanças das estações. Crianças brincavam sob árvores ancestrais. Seu futuro parecia tão perene quanto as montanhas. Sua harmonia era uma canção delicada, entoada por milênios. Mas os ventos da mudança sopravam. Uma nova e áspera música estava prestes a chegar. Os antigos costumes eram fortes, porém vulneráveis. A serpente já estava no mar. Então, os navios apareceram, embarcações estranhas, velas brancas como pássaros enormes contra o céu azul, homens com pele como a lua, homens carregando bastões que cuspiam fogo. Para os povos do litoral, era uma aparição. Seriam deuses? Demônios? Mensageiros de outra dimensão? O mar os trouxera. O desconhecido havia ancorado. Medo e assombro caminhavam de mãos dadas pelas praias. O ano em que o mundo começou a acabar. Da perspectiva indígena, não foi uma descoberta. Foi uma invasão. Uma interrupção brutal. Suas terras foram tomadas. Seus lugares sagrados, profanados. Seus corpos, escravizados. Seus filhos, arrancados deles. Os recém-chegados falavam de um rei distante, de um Deus exigente. Trouxeram doenças que varreram aldeias como fogo em palha seca. Isso foi uma ruptura. Um rasgo violento no tecido da vida. O fim de um mundo que conhecíamos. O começo de uma longa noite. Os conquistadores viram ouro. Viram almas para converter. Viram terras para reivindicar. Muitos viam os povos originários como menos que humanos. São escravos por natureza, bárbaros, inferiores. Ele forneceu a justificativa intelectual para o saque, para a violência. Suas palavras foram um bálsamo para a consciência do império, uma licença para destruir. Deus, ele dizia, assim o quis. Contudo, nem todas as vozes entoaram essa canção de dominação. Eu vi as atrocidades, testemunhei os rios de sangue. São seres racionais, com almas, com direitos. Ele escreveu com uma pena em chamas. Denunciou a crueldade, defendeu a humanidade dos povos indígenas. Seus apelos ecoaram nos salões do poder, em grande parte, ignorados. Uma pequena luz contra uma vasta escuridão, mas seu testemunho permanece. Uma fenda no muro do esquecimento. Mas os povos da terra não desapareceram em silêncio. Eles resistiram,
ferozmente, com flechas contra canhões, com conhecimento do terreno contra cavalos blindados. Líderes emergiram do fogo. Lautaro, no Chile, que aprendeu as táticas do inimigo e as usou contra ele. Zumbi dos Palmares, liderando um reino de escravizados fugidos e aliados indígenas no Brasil. Tupac Amaru II no Peru, abalando as fundações do vice-reinado. Seus nomes são bandeiras de dignidade. Lutaram por seu mundo. A resistência assumiu muitas formas, não apenas a guerra aberta. Era uma recusa silenciosa e obstinada. Preservaram suas línguas em sussurros. Esconderam seus objetos sagrados. Entrelaçaram seus deuses antigos na nova religião. Um entendimento secreto. Passaram suas histórias, suas memórias, para seus filhos, debaixo do nariz dos senhores. Essa resiliência cultural foi uma tábua de salvação, uma semente guardada em segurança durante um longo inverno. O espírito de seus ancestrais não pôde ser totalmente extinto. Vivia nas montanhas, nas canções, nos corações do povo. Durante séculos, a história foi um monólogo. A história contada pelos conquistadores. Colombo descobriu um continente que já era lar de milhões. Os colonizadores eram bravos exploradores, civilizadores. Os indígenas eram retratados como obstáculos selvagens ou como tutelados infantis. Suas sociedades complexas, suas filosofias, sua dor apagadas. Ou distorcidas em uma narrativa que servia aos poderosos. Esta foi a segunda conquista, a conquista da memória. A história oficial era um monumento construído sobre o silêncio. Agora, esses silêncios estão se rompendo. Vozes indígenas estão se erguendo, mais fortes do que nunca. Historiadores, escritores, ativistas, pessoas como Ailton Krenak estão recontando história da perspectiva deles. Falam de etnocídio, de tratados quebrados, de futuros roubados. Eles desafiam as estátuas dos heróis, exigem que as feridas sejam reconhecidas, que sua verdade seja ouvida. A história das Américas está sendo reescrita, com mais tinta, com mais dor, com mais justiça. A conquista não é um capítulo encerrado. Seus efeitos perduram, são respirados no ar dos dias atuais. Línguas indígenas, ricas em formas únicas de ver o mundo, estão desaparecendo. Cada palavra perdida é um universo perdido. Tradições, antes vibrantes, lutam para sobreviver. A luta por terras ancestrais continua, uma batalha diária contra novas formas de invasão. O passado não passou. É uma ferida viva, ainda moldando os contornos do presente. As veias do continente permanecem abertas. Olhe atentamente para as Américas de hoje. Veja as desigualdades gravadas na paisagem social. A pobreza frequentemente tem um rosto indígena. A discriminação sussurra em salas de aula, em feiras, nos tribunais. Acesso à água potável, à saúde digna, à educação, não são igualmente compartilhados. Essas disparidades são os frutos amargos do colonialismo. Sementes plantadas séculos atrás, ainda gerando uma colheita de injustiça. As velhas estruturas de poder projetam longas e escuras sombras. Vivemos em um mundo construído sobre esse desequilíbrio. Imagine que você é uma criança daquela época. Sua aldeia, seu mundo, de repente estilhaçados. Estranhos chegam, falando uma língua alienígena, empunhando um poder aterrador. Seus deuses são declarados demônios. Seus pais são escravizados ou mortos. Suas florestas, seus rios, agora pertencem a outra pessoa. O que você sentiria? Um medo tão profundo que congela seus ossos. Uma raiva que queima como fogo escondido. Uma tristeza que afoga o coração. E talvez uma vontade feroz de lembrar, de sobreviver, de um dia contar sua própria história. Então, precisamos escutar, com corações abertos, com mentes atentas, as vozes que foram silenciadas por tanto tempo. A história das Américas é uma história compartilhada,
embora seus fardos não tenham sido divididos igualmente. É uma história de imenso sofrimento, sim, mas é também uma história de incrível resiliência, de espírito persistente, de culturas que se recusam a morrer. Esforcemo-nos para construir um futuro onde cada voz seja honrada, onde todas as histórias sejam tecidas na tapeçaria coletiva. Esta não é apenas a luta deles, é nossa. Por um mundo mais verdadeiro, mais justo